aos Olhos dos Olhos, à segunda-feira na TV24, com Henrique Medina Carreira e, em regra, um convidado. Muito boa noite. O convidado de hoje é o professor Daniel Bessa, presidente da Cotec, antigo ministro da Economia, e vamos falar de economia e de finanças públicas. Professor Medina Carreira, vamos olhar para a situação atual em que nos encontramos. Na semana passada estivemos a ver aqui como os impostos continuam a subir galopantemente, mas não conseguem responder às necessidades de financiamento do Estado, digamos assim. O que sobe são as taxas. As receitas não sobem tanto. Ora bem. E hoje vamos ver um gráfico... vamos voltar a esse gráfico. Sim, esse gráfico aparece por e vamos olhar para a situação atual do país e àquela que se desenha como provável ou não, sim, na opinião modo, o esquema é esse. E do professor Daniel Bessa, neste primeiro, no curto e médio prazo. Nesta primeira fase, o que se pretende é contrapor duas explicações para a situação em que caímos. Há uns que explicam que se gastou demais, que o Estado gastou demais, e há outros mais ligados à responsabilidade do estouro, que dizem, não, foi a economia que caiu. É evidente que a economia caiu. De 2000 para 2013, estamos em zero de média. Simplesmente, se não tínhamos economia, não gastávamos o que gastávamos. Não é? Ou se queria gastar por ser keynesiano, era melhor fazer umas pontes e uns buracos no chão e não aumentar o pessoal e as prestações sociais. E é por isso que hoje este governo está com as maiores dificuldades, porque tirar dinheiro no pessoal e nas prestações sociais é extremamente complicado. Ora, essa foi a galopada que ocorreu, como vamos ver num gráfico aí. Quer dizer, o despesismo foi basicamente, para além de outras coisas... Este gráfico que o professor Medina preparou tem como título Crescimento Galopante da despesa pública. Esse gráfico foi construído pelo professor Valadares Tavares e mostra aí como a preços constantes, quer dizer, a preços com uma moeda do mesmo valor ao longo de, não sei de que ano é que começou. Em 1990. Conseguindo, são 23 anos, verifica-se que a despesa vai subindo, é a linha vermelha, muito rapidamente, sobretudo a partir ali de cerca de meio daquela escala. Sim. E com um grande salto de 2008 para 2009. Enquanto as receitas que são representadas pela linha azul, creio eu, estão cada vez mais distantes da linha vermelha. Quer dizer, as receitas foram se afastando cada vez mais da despesa. Mas, na verdade, a despesa sempre foi acima da receita. Sim, sempre. E por isso tivemos sempre déficit, não? E depois temos aqui... Nenhum ano depois de 25 de Abril tivemos saldo positivo. E depois temos aqui duas circunstâncias curiosas, porque há uma tendência de paralelismo entre as duas linhas, podemos voltar a ver, paralelismo, exceto aqui em dois momentos muito claros, não é? Um é 2003 para 2004. Sim. Em que aumentam as despesas e a receita diminui. Portanto, agrava-se aquela separação. E depois, uma mais evidente, em 2008, em que aumentam extraordinariamente as despesas e diminui extraordinariamente a receita. Ali a meio daquela escala temporal, a curva vermelha vai subindo com alguma suavidade, depois como que estabiliza, mas a um nível bastante mais alto. É naquele momento que o problema se coloca. Quer dizer, se estabilizasse aí, não teríamos tido... Naquele momento, em 2008. Simplesmente, cada governo que chega julga sempre com direito a criar mais despesas em cima das despesas que foram deixadas. O professor Daniel Bessa já não estava no governo nessa altura, pois não? Não, eu estive no governo no século passado. No século passado. Todos estivemos no século passado. E o que é que lhe parece que aconteceu aqui? Ora bem, como dizem, e enfim, toda a gente sabe, digamos, esta é uma questão que estamos assim há muitas décadas. Eu gostava de prestar aqui atenção realmente ao que se passou nos últimos anos. Aquela questão de saber se o problema é gastar demais ou ter economia a menos, a resposta a essas coisas tem que estar em linha uma com a outra. Quando se diz que os portugueses gastam demais e depois não se diz o mesmo dos alemães, os alemães gastam muito mais que nós, mas não gastam demais. Porque têm uma economia que suporta essa despesa. Nós temos uma economia que não suporta a despesa que temos. Mas o mais interessante nisto é que, à medida que a economia foi fraquejando, já neste século, a partir de 2000, a despesa, digamos, os portugueses, como não conseguiam tirar rendimento da sua economia, da sua produção, defenderam-se ou tentaram encontrar resposta no Estado.
E, portanto, à medida que este século foi andando, a economia foi correndo cada vez pior e a despesa continuou a aumentar. Digamos, as expectativas e os padrões de despesa não corresponderam ao abrandamento da economia. Certo. Ao abrandamento da economia. Mas, se bem me lembro, ao longo de 2000 foi a partir da entrada da moeda única, mais coisa menos Sim, coisa. começou a ser preparado uns anos antes, mas sim, a partir de 2000, sim. partir da E entrada também em vigor a China na Organização Mundial de Comércio, também foi aí. Certo, mas não há memória de que algum governante, independentemente dos partidos, tenha dito, atenção, que isto não está a correr bem. Ora bem, Não é? Portanto, porque há aquela conversa também, muito recorrente, que é os portugueses gastaram mais do que deviam, viveram acima das suas possibilidades, não é? O país viveu assim. Olhando para aqui, é isso que cá está, não é? o ano Só que isto não é novo, isto é histórico. O ano que Não, aqui, isso são 30 anos, 40 anos. O gráfico a seguir mostra isso. mas o ano que aqui é extremo é 2009, em que realmente sobe a despesa e desce a receita. E acho que foi por causa das eleições. Eu acho que aqui, bem, houve eleições, mas não é só. Eu acho que aqui houve uma orientação da União Europeia nesse sentido. Portanto, a União Europeia começou por responder à crise económica, que deflagrou, enfim, em finais de 2007, e num primeiro momento houve uma resposta que foi dada a ordem para gastar. Aos governos. Aos governos. Dada a ordem, dadas as instruções, Sim, a facilitar os créditos. Ordem para bom ententor. Que era esse keynesianismo que falava o professor Medina Cagalho. Já lá vamos a este ponto. Esta parte de 2009, é verdade que há as eleições e portanto, houve aqui decisão interna e responsabilidade interna, mas aqui, realmente, há uma orientação a nível chamemos, federal, para proceder assim. Depois, é que quando foram metidos os travões todos, Portugal não conseguiu travar. Portanto, a expectativa era de que Sim, mas o Estado... o problema aqui se põe, se isto fosse aceitável, se eles em Bruxelas nos mandassem deitar a água, não caíamos na água. Por conseguinte, esta ideia das instruções, estamos agora muito aflitos por causa da Troika, e não havia Troika nenhuma. Por conseguinte, isso foi aproveitado, isso foi uma desculpa, porque o grande salto de 2008 para 2009, com 4.500 milhões, pessoal e prestações sociais. As prestações sociais foram 3,8 de um ano para o outro. De aumento. De aumento, num ano, 2008 para 2009. E mais 700 milhões para pessoal. Isto não foi por acaso, porque se fosse para obedecer ao keynesianismo, fazia-se umas pontes, uns buracos no chão Isso e tal. era reversível. Mas acabava-se o buraco, acabava-se a despesa. Não, isto foi uma irresponsabilidade completa. Isso é a explicação dos responsáveis por isto. Mas se diziam, nós somos a história da política do betão que... Não, mas está bem, mas isto está dentro do orçamento. Eu tenho uma lista aqui das extras. Olha, obras públicas. Todas custam entre 2 a 8 vezes mais. Todas. Os PPPs, na barbaridade. Vamos ter um programa dentro de 2 dias sobre isso. SOPs. As empresas públicas do Estado e dos municipais. Isto tudo foram buracos que os irresponsáveis financeiros permitiram que fossem abrindo. Quer dizer, este país parece que não teve governação financeira. Nestes 20 ou 15 últimos anos. Os estádios. Lembram-se da história dos estádios. Os programas Polis, que eu nem sei bem o que era, mas eram os dinheiros que iam para aí para qualquer sítio. Nos centros urbanos. A região da Madeira. Os municípios estavam todos endividadíssimos. O Parque Escolar, que é uma sociedade qualquer que apareceu aí, que fez um terço daquilo que deveria ter feito com aquele dinheiro. Quer dizer, isto não foi nem instrução do Bruxelas, nem nada. Foi um relaxo financeiro que assolou o país. Completa irresponsabilidade. Portanto, se a economia não cresceu o suficiente, era controlar a despesa de forma a acompanhar a economia. Se deram ordens de Bruxelas, entre aspas, então fazia-se buracos, como aliás o Keynes dizia. Faz-se o buraco, acabou-se, gastou dinheiro e impulsionou a economia. E esta é que é a realidade. É claro que hoje todos estão muito aflitos no PS, porque este secretário-geral que lá está disse que não queria fazer ondas. Os que saíram da governação do PS... Enfim, não lhes convém que se faça esta interpretação. Mas a realidade é esta. Não houve crescimento económico. A despesa não podia galopar desta maneira. E se quisesse galopar, era a título transitório. Não é com prestações sociais e com pessoal. Quem é que deu essa instrução? Acha que foi Bruxelas ou foi... Eu não sei, não estava lá. Isso acho que foi um pretexto. Não, vamos lá ver. Eu sou um daqueles que tem estado... À minha frente vai o Dr. Medina Carreira, mas eu faço parte do pelotão que o Dr. Medina Carreira comanda no sentido de acentuar a responsabilidade interna. E portanto, na hora de repartir responsabilidades entre nós,
quem comandou o processo político interno e Bruxelas. O Zé acha que um crédito não deve ter segredos como o vinho, mas sim ser transparente como a água. Nós também. Por isso, quando aconselhamos um crédito, sabe que só vai pagar a mensalidade e mais nada. É uma questão de compromisso, porque um crédito só é bom para nós quando é perfeito para si. Cofidis, de pessoas para pessoas. Sou daqueles, Bruxelas, o Sistema Financeiro Internacional, essas coisas, eu sou daqueles que têm insistido mais na importância, no peso da responsabilidade interna. Aqui, estou aqui feito quase advogado do diabo, porque realmente Bruxelas tem um primeiro nível de resposta, um primeiro momento de resposta à crise iniciada no final de 2007, em 2008 e 2009. Foi com aquele susto do Lehman Brothers. Sim. E a primeira resposta que vem a nível central de Bruxelas vai no sentido de tentar contrariar de uma forma clássica. Do Lehman Brothers e não só, da American Life e de uma série de grandes empresas Começa em globais, agosto ou setembro de 2007 e, portanto, 2008, 2009 estamos em cheio no início da crise. Agora estou de acordo em que quando vem uma orientação desse tipo, é sempre melhor aumentar despesas que no futuro podem deixar de se fazer. O caso clássico são as obras públicas. Claro que Portugal já tinha muita obra pública. Não seria muito fácil continuar a aumentar a despesa. Estávamos na altura a discutir mais uma vez o TGV e o novo aeroporto de Lisboa. Exato. Mas houve respostas. O parque escolar é uma resposta desse tipo. E aí pode ser gasto muito dinheiro, mas agora não se gasta. Pois parava. Na parte dos salários das pensões, realmente, as medidas tomam-se e depois não se consegue recuar. Não, é que o problema, a mim interessa um pouco as pessoas. Interessa-me que o problema seja pessoas, visto. no sentido das pessoas Os que fizeram. Quem é que toma decisões? É indiferente. Qualquer de nós pode errar. O problema não é esse. O problema é que se não se sublinha isto, daqui a 5 anos está tudo esquecido. Está tudo esquecido. E aparecem uns outros senhores que vêm fazer exatamente estas mesmas coisas. E isto não é um erro de sumenos, porque nós temos desempregados, temos pessoas na miséria, a classe média em queda acelerada para a miséria, e isto não foi uma brincadeira, não foi um pequeno erro conjuntural. Foi alguma coisa que mudou a sociedade portuguesa por décadas. Então é o seguinte, isto não deve ser sofismado. Isto não deve ser sofismado. Sobretudo para que não se repita, não é? Exatamente, para que tenhamos consciência, porque essa ideia. Bruxelas mandou, sim senhor, chegamos aqui, aumentamos o pessoal e as prestações sociais. E agora é preciso diminuir. Agora não se pode porque o Tribunal Constitucional não deixa. Quer dizer, o país está todo amarrado às asneiras do passado e a este bloqueio do Tribunal Constitucional e ninguém sabe sair disto. A gente está a falar disto mais adiante. Há aqui um segundo gráfico que dizia o professor Medina Carreira há pouco que tornava isto muito claro. Vamos olhar para ele. Esse gráfico mostra que, não sei qual é a primeira, deixa estar, Daniel, década a década, de 70 a 80, 88 90, como é que cresceu, nós olhamos para aquelas barras de cor de laranja, ou coisa que correspondem ao crescimento da economia. Como se vê, um crescimento bastante modesto. Sim. E as azuis correspondem ao crescimento das despesas sociais. Saúde, educação, proteção, segurança social e Caixa Geral de Apresentações. Vê-se que o crescimento das despesas sociais foi infinitamente maior logo na primeira década. Bom, esta 70 a 80, foi sim, 25 de abril, foi o lançamento do Estado Social. Mas depois, em todas as outras décadas, as azuis são maiores. A segunda, a terceira e a quarta. Quer dizer... E o PIB a diminuir sempre. E o PIB a diminuir, claro. Crescer menos. Sim, crescer menos. Sim. Não é diminuir. Claro. O país é capaz de produzir menos riqueza, com menos capacidade. De tal maneira que em 40 anos, que são as últimas... Não sei porque é que tiraram o gráfico. Mas podemos... Já está. Outra vez. Aquelas duas barras extremas mostram as médias para 40 anos. Quer dizer, o país andou 40 anos a crescer 3%. E a gastar em despesas sociais 6,6% a mais. Quer dizer que o Estado Social que foi criado é um Estado Social insustentável. Insustentável. Não há condições para sustentar este Estado Social. Quem diz o contrário mente e é um irresponsável. Subscreve, professor Daniel Bessa. Sim, é insustentável. Este gráfico mostra as vezes. É insustentável, portanto isso aparecerá, eu conheço aqui o guião, aparecerá mais tarde neste programa. As receitas públicas hoje, enfim, pagam salários e pensões e não há nenhum Estado, isso não é modo de vida, não é? Mas o professor Medina Carreira até já fez umas contas que por este andar, os impostos não vão chegar sequer para isso. Não, nós temos aí mais adiante, veremos mais adiante, não vale a pena antecipar, que vamos verificar que os impostos, estas contribuições de impostos que se cobram, dão só para pessoal e prestações sociais.
E isto é que eu entendo que devia ser explicado à sociedade portuguesa para que os conselheiros do Tribunal Constitucional percebessem que isto não é um problema de direito, é um problema de dinheiro, não há. E é um bom tema para a reforma do Estado. Claro que sim, mas que não se fazem